88 aproximadamente, tá? Eu trabalhava numa empresa em São Paulo, que era Grupo Itaú, Itautec Componentes. Quando o Collor abriu o mercado, o pessoal da empresa deixou de ter exclusividade nas importações de componentes e tal, então eles perderam um pouco o mercado, né? Ficou complicado. Como eu estava em São Paulo, morando em São Paulo, não ficou muito interessante para eu continuar lá, né? Então eu voltei para casa, para Campinas, minha terrinha, né? E estando aqui, na época, claro, não tinha computadores, celulares e nada do gênero, né? Era jornal. Eu comecei a procurar vagas de trabalho, né? E eu me deparei com uma postagem da Azotec, né? Pedindo secretária de diretoria. E como eu já tinha uma formação técnica em secretariado e já trabalhava como secretária já há algum tempo, eu tinha 24 anos, eu acho, na época. E então eu mandei, né? Ainda na época eu perguntei, meu cunhado trabalhava com vendas de peças, enfim, eu perguntei, você conhece uma empresa assim, Montemor? Nem para o Montemor eu tinha vindo ainda, né? Apesar de morar aqui. E ele falou, não, eu conheço a Azotec, é uma empresa tradicional e tal, né? Já tem um tempo no mercado e tem um diretor muito bravo. Ele já era famoso na época. E aí, então, eu falei, vou mandar meu currículo, né? Enviei meu currículo pelo correio e aguardei a resposta, né? Me ligaram, me convocando para uma entrevista. Era aqui exatamente nesse prédio mesmo, né? Nós trabalhei muitos anos aqui em cima com ele. E ele mesmo me entrevistou e me contratou na hora, na verdade. E eu fiquei sem entender, falei, nossa, que fácil, que rápido, como assim, né? E depois eu vinha saber que ele tinha contato com uma empresa que eu já havia trabalhado, eles já tinham retirado referências minhas e tal, né? Mas ele era um homem muito, muito sério, muito rígido, assim, direto, né? Então a entrevista foi super fácil. Quero também, quer? Então você começa segunda-feira. E foi assim que eu iniciei aqui. Então, quando eu iniciei minha trajetória na Azotec com o Sr. Elmer, como assistente dele, secretária na época, né, que era o título que se usava, foi assim, bem desafiador para mim, né, porque eu cheguei e as pessoas todas da empresa tinham um medo, vou dizer até, né, dele, porque ele era realmente muito exigente. Como alemão, né, tinha pouco tempo no Brasil, ele tinha uma dificuldade e pouca vontade também de falar o português corretamente. Então, ele queria ser entendido, né? De qualquer forma. Então, ele sempre foi exigente, mas muito correto. Um homem muito sério, sabe? E quando eu iniciei, meu primeiro ano de empresa foi muito desafiador, porque ele era muito desconfiado de todas as coisas, né? Do que você dizia, de onde você colocava, ele até dúvida, onde está isso? Por que você colocou ali? Você colocou ali mesmo? Então porque ele tinha tido muitas dificuldades com as assistentes anteriores dele, porque ninguém gostava de trabalhar com ele. E para mim era um desafio e eu falei, eu vou vencer, eu vou dobrá-lo, né? E então o primeiro ano foi muito difícil, né? Mas depois disso, viramos amigos, até o último dia de vida dele, inclusive. Nossa, foi muito gratificante trabalhar com ele sempre, porque ele era um homem de muito conhecimento, de uma visão extraordinária, muito gentil, generoso, preocupado com as pessoas, mas exigente com o trabalho, exigente que as coisas fossem corretas. Você não precisava saber, mas você tinha que ter a verdade para ele. Isso eu não sei, eu vou me informar. Mas ele edificava um enrolation, né? Na hora, se você for, então, não é então, é sim ou não, é ou não é. E na época, nessa minha primeira fase de empresa, nos anos 80, tinha poucas leis, né? Então ele era mesmo de dar murro na mesa, de dar os gritos dele, de chamar. Eu ficava do lado de fora da sala, a sala dele fechada, a minha do lado, aqui em cima. E eu passava, meu dia era assim, né?
ouvindo o que ele estava falando dentro da sala. E ele continuava, ele me chamava e continuava o assunto comigo. Então eu tinha que saber qual era o assunto, do que ele estava tratando, com quem ele estava tratando. Então era assim, mas foi desafiador, mas foi muito bom para mim como profissional, para minha vida, né? Eu usei isso em meu favor, né? Então foi muito, muito bom, sempre foi muito bom. Então, o panorama da Ozotec naquela época era dividido em São Paulo e Montemor, né? A fábrica estava aqui, ele era diretor industrial, então ele cuidava mesmo da fabricação, né? E como um geral, né? Porque ele cuidava também de importação, ele cuidava de compras, enfim, ele cuidava de toda a unidade aqui de Montemor, mas ele era um diretor industrial. E ainda existia o pessoal em São Paulo, né? A sede em São Paulo, não tinha fábrica mais, mas toda a equipe de São Paulo ainda existia, vendas em São Paulo, tinha a diretoria, tinha o Sr. Udo em São Paulo, o departamento de importação. Então a empresa já era sólida, apesar de ser mais reduzida, né? Nós trabalhávamos com tecnologias, né, de fora, então não era como hoje as tecnologias próprias, né? Hoje a Ozotec trabalha 80% com a tecnologia própria, né? Na época não, era sob licença de empresas, né, de fora. Então nós trabalhávamos com licença de empresas alemãs e americanas. Então ele fazia todo esse intermédio, ele cuidava da fábrica como um todo, né? E o seu Udo vinha para cá semanalmente, então eles tinham um alinhamento bem forte, né? Foram quase 4 anos, né, essa primeira passagem. Eu saí da empresa porque eu me casei e ia mudar de cidade, ia ficar longe, ia ficar difícil, meu marido era de longe, e aí eu acabei decidindo por mudar, né, sair da empresa. Foi muito complicada a minha saída, né, porque foi bem no período do falecimento do Sr. Udo. O Sr. Elmer ficou muito abatido na época e eu tinha que sair, mas eu não queria deixá-lo. Foi uma época bem complicada para a empresa, né? Então o que me marcou muito esse período, essa minha saída, foi realmente esse momento triste, assim, né? Foi que em 98 eu decidi que eu não queria mais ficar onde eu estava, né? Eu vou retomar. E eu voltei para Campinas e eu sempre tive amigos aqui, sempre tive bastante contato com os meus amigos, e um dos meus amigos, que era gerente na época aqui na empresa, eu encontrei com ele no shopping, assim, passeando. Ele, você voltou? E ele falou, e aí, você está trabalhando no quê? Eu falei, ainda não estou, né? Ele falou, mas você não quer voltar? Não quer que eu te procure? Não quer que eu fale? Eu falei, não, porque ele estava com uma secretária na época. E eu falei, eu não quero prejudicar o trabalho de ninguém, deixar, se ele está bem com ela, né? Eu falei, eu quero que fique bem, porque eu conhecia muito bem, eu sabia a dificuldade dele né? Eu falei, se está indo bem? Aí ele falou, não é que está indo bem, é que ele não tem opção. Eu falei, bom, então fica nas suas mãos, né? E ele falou com ele, né? Falou, nossa, encontrei a Meire no shopping e tal, ela não está trabalhando. Aí ele me ligou no mesmo dia. Ele falou, vem aqui para a gente conversar. Eu falei, tá bom, vou tomar um café com o senhor. Daí vim até aqui, tomei café com ele e ele me convidou para voltar. Nesse cenário de volta, o Sr. Elmer já estava bem diferente da minha primeira fase, né? As coisas tinham mudado bastante, né, na empresa, enfim, com a saída, com a morte do Sr. Udo, a dona Anke, a esposa, assumiu a empresa, estava à frente dos negócios, né, e eles estavam trabalhando meio que juntos, né. Ele tinha já mudado bastante o perfil, né, ele estava diferente, a empresa estava numa fase de mudanças mesmo difíceis, né, de recuperação, enfim, de respirar, de tentar continuar, né? Apesar de já ter se passado alguns anos, ainda estavam nesse período, né, de dificuldade de tentar encaixar quem fica com o quê, como que nós vamos tratar, como nós vamos seguir, né? Então, assim, foi no trabalho em si,
tranquilo, não senti nenhuma mudança. Era a preocupação dele também. Ele falou, as coisas mudaram um pouco, será que você vai se adaptar? Mas eu sou muito fácil de adaptação, então eu voltei com tranquilidade, né? Mas a empresa estava passando ainda por uma situação difícil, e principalmente para ele. Eu acho que as mudanças que a diretoria da empresa, os donos, queriam, ele não concordava, o Sr. Elmer não concordava. O Sr. Elmer tinha um amor assim absurdo por essa empresa, era a vida dele, né? Era como se fosse dele, ele não era sócio, ele não tinha nada aqui, ele só era o diretor, né? E ele tinha assim um amor por tudo, né? E então foi uma fase complicada para ele e para as pessoas que gostavam e conheciam e trabalhavam com ele com facilidade, que muitos, né, trabalhavam fácil, como eu, tinha várias pessoas que gostavam e trabalhavam com ele com facilidade. Nessa fase que a dona Anca estava à frente da empresa, o começo dela eu não estava aqui, né? Eu conheço mais pelas histórias mesmo das pessoas, né? Foi uma fase bem complicada para ela, né? Porque ela insistiu em manter a empresa, né? Ela queria muito que a empresa continuasse, ela foi muito resiliente. E foi muito difícil para ela porque ela não conhecia o negócio, né? Ela era esposa do dono da empresa, ela não trabalhava com ele, né? Então ela foi muito, muito forte mesmo em assumir, né? Mas ela teve muitas dificuldades, ela teve muitas pessoas boas que acompanharam, né, desde sempre, mas ela teve, nessa fase de mudanças, de tentativas, né, porque a gente só acerta errando, né, e ela tentou, ela fez algumas tentativas. Nessa época foi uma época muito difícil, porque foi a saída do Sr. Elmer, o Sr. Elmer deixou a empresa, foi muito difícil para ele, para nós, né? Para mim principalmente, né? Porque eu tinha essa confiança, né? Nele como gestor da empresa. E vieram outras pessoas. Então nós passamos por situações muito difíceis. Foi uma fase de resiliência de todos nós, né? Que aqui estávamos. Enfim, e nesse período nós tivemos diretores novos, né? Homens diferentes, um alemão, americano, não me lembro bem, mas a gente não entendia bem os caminhos, a gente tentava ajudar, claro, mas nessa fase foi uma fase que eu fiquei menos secretária, né? Eu saí um pouco desse atendimento à diretoria da empresa e eu me apeguei mais à área comercial, eu fiquei numa fase, na verdade, mais solta na empresa, que eu achei até que eu não fosse permanecer. Eu falei, não, eu não atendo mais o diretor, eu sou secretária, eu não atendo a diretoria. Eu achei que fosse meu final mesmo para mim, né? Mas eu me mantive aqui fazendo meu trabalho e foi uma fase muito boa porque eu acabei colaborando com a empresa em outras áreas. O pessoal estava na correria lá, na qualidade, eu estava lá na qualidade ajudando o pessoal. Enfim, então eu conheci também várias áreas, vários trabalhos, iniciei algumas atividades que são hoje importantes, digitalização dos databooks da empresa, tudo foi eu que iniciei, eu que colaborei, né? Então, assim, foi bem legal. E foi a época que eu me aproximei da área comercial, que é onde eu atuo uma grande parte hoje, né? Então, eu comecei a ajudar o pessoal, a colaborar na área comercial e ficamos esse período, né, meio que patinando, né? Até o momento em que o Sr. Elmer retornou para a empresa, que foi o momento que os donos decidiram que, por bem, que ele era a pessoa, né? E ele estava esperando por esse momento, né? Porque ele estava sempre acompanhando, né? Ele nunca deixou de acompanhar como a empresa estava, se preocupar. E como ele tinha um contato pessoal, de amizade com a família Mather, né? Ele sempre continuou tendo contato com eles, independente de estar na empresa, né? Quando o Sr. Elmer retornou para a empresa, eu acabei retomando também o trabalho com ele, parcialmente, né? Porque como eu também já estava envolvida com vendas, eu continuei nesse trajeto com o pessoal de vendas, né?
e ele ia atendendo a ele. O Sr. Elmer era um profissional, um homem dependente de assistência, né? Foi na época até que ele mudou meu cargo de secretária para assistente executiva, né? Porque ele dependia de assistência, ele não era tecnológico, né? Ele não era nada tecnológico, então ele dependia muito de ligações, de tudo, né? Então eu acabei voltando a dar mais assistência a ele, mas continuava envolvida parte do meu tempo com a área comercial. E foi uma época assim foi muito interessante o retorno dele, né? Porque quando ele voltou para a empresa, as coisas mudaram muito rapidamente. As pessoas, eu me lembro muito do pessoal falar, ele começou a mudar coisas muito sensíveis, né, para as pessoas, principalmente para os colaboradores, o pessoal que estava trabalhando, que sofreu na pele todas essas etapas, né? Então foi bem gratificante. Ele voltou melhor, muito melhor como ser humano, né? Então foi uma fase bem, assim, muito boa de trabalhar com ele. Para a empresa foi assim um respiro, né? Ainda nesse período nós tivemos fases bem complicadas na empresa, né? Porque foi período nós trabalhávamos muito Petrobras, né? A gente trabalhava muito diretamente para a Petrobras. Nós tivemos uma fase muito complicada de vendas nossa, foi difícil. E um pouco depois desse período, o Sr. Elmer ficou doente, né? Identificou uma doença, né? E ele começou a tratar, continuou trabalhando, mas ele já sentiu necessidade de falar com a empresa, de preparar alguém, né? E foi nesse momento que surgiu o Christian, né? O Christian veio, assim, de uma forma muito valiosa até para a gente, né? Porque ele chegou como estagiário, né? Aprendendo, ele passou por todas as áreas, ele foi, assim, uma humildade, né? Ele tem um perfil muito especial mesmo. E aprendeu, né? Com a consultoria do Sr. Elmer o tempo todo do lado dele, junto com ele, mostrando, acompanhando, enfim. E aí ele assumiu a área comercial, né? Depois de todo esse estágio, o Christian assumiu a área comercial. O Sr. Elmer continuava como diretor-geral e o Christian como diretor comercial. Então a gente acabou trabalhando juntos ainda, eu atendendo aos dois, né? A diretoria comercial e a geral. E até que o Sr. Elmer não tivesse mais condições de trabalhar pela saúde, né? Então, quando ele se afastou definitivamente, o Christian assumiu a diretoria geral. Eu saí em 2016. Quando o Christian assumiu a empresa, ele era muito jovem, né? E ele o perfil dele ele é muito inteligente, visionário, né? Ele tem muito diferenciado mesmo. E ele via isso, ele queria isso para a empresa dele, ele queria profissionais jovens, ele tinha essa visão, né, de que os jovens teriam uma carreira longa e que ele precisava renovar, porque a empresa tinha muitos profissionais já antigos, né, com idade já avançadas, né? Então ele tinha essa preocupação de renovar a empresa, de deixar a empresa sempre com pessoas jovens e que pudessem fazer carreira, né? E então, nessa época, no começo de 2016, nós conversamos, o Christian tem como hábito fazer feedbacks com todos os profissionais que trabalham diretamente com ele, né? E numa conversa, foi em março de 2016, nesse nosso feedback, ele comentou comigo essa ideia. Ele sempre foi muito sincero, muito claro, né? De fazer essas renovações, né? E eu achei ótimo, né? Eu falei, eu já tinha trabalhado na empresa há quase 30 anos, né? Eu falei, não, você está certo, tem que melhorar, modernizar, vir pessoas novas para que a empresa se renove, né? E aí nós acertamos nesse dia, em março de 2016, que ele me deixou com liberdade para sair no meu tempo, quando eu quisesse, da forma com que eu quisesse. Ele falou, vamos fazer essa transição do jeito que você se sentir
confortável. E foi assim. Aí eu passei o ano de 2016, como eu cuido das feiras e eventos da empresa, eu terminei um evento que é o maior que a gente participa em setembro de 2016, que é a Feira Rio Oil e Gas, né? Terminei esse evento, voltei em outubro, no final de outubro. Aí ele estava fora até da empresa. Aí eu me desliguei nesse final do mês, que eu tinha combinado com ele, que seria até o final do ano, né? Então, esse período era um período bem de mudanças mesmo, né? Nós estávamos numa fase já crescente, né? A empresa já vinha respirando melhor, né? E tinha várias mudanças para acontecer, né? Principalmente que é o foco da gente, área comercial, né? Vendas, as pessoas. E nós tínhamos uma equipe muito acomodada, vamos dizer assim, né? E acho que essas mudanças nesse período que foi bastante marcante, né? Porque foi o que foi dando um gás novo para a empresa, né? Então eu acho que o que mais me marcou foi essas mudanças mesmo na área comercial, eu acho que foi o ponto de partida para a empresa estar onde ela está hoje. Eu me lembro que a Cláudia já era nossa financeira, né? Na ocasião, e ela ficava em São Paulo, né? E eu era o ponto dela aqui, né? Então não, nós precisamos faturar isso hoje. Corre para mim aí, me ajuda. E ela me ligava e eu corria daqui, dali, a gente chutava pro gol e corria para defender, né? Porque a gente precisava ajudar em todos os sentidos. Tem que sair o databook, porque o databook tem 10% do valor do equipamento. Então a gente tem que dar um jeito de faturar esse databook de qualquer jeito. Então a gente tinha sempre que ajudar. Foi uma fase bem difícil, mas é muito, muito bom lembrar, né, que a gente passou por as dores. É aí que a gente aprende, né? A gente aprende muito nesses momentos. Depois, quando eu deixei a empresa, sim, eles me homenagearam, me deram uma placa, nós tivemos um almoço, enfim. E ele realmente usou essa frase. Eu hoje não entendo por quê, porque na verdade a ideia era de mudanças, né? Mas a Azotec, para mim, assim, é muito valiosa, né, na minha vida. Até por tudo que eu aprendi com o Sr. Elmar, né? Eu trago esse respeito pela empresa, né? Pelos donos e assim, pela história, que é a minha história, né? Então, quando eu saí, ele falou realmente isso, que esperava que fosse um até breve. Eu sempre tive vínculos com todas as pessoas, eu tenho amigos aqui da vida, né? E que eu levo para a minha vida, sim, que a gente tem contato fora, que a gente está sempre junto, vários. Eu sempre fui muito envolvida com todas as coisas. Eu era da CIPA, eu era do grupo do restaurante, eu era do Grêmio, eu sempre fui muito ativa, eu era envolvida com tudo. Então eu tinha muito contato com o pessoal de produção, com todo mundo, né? Tenho ainda, até hoje eu sou assim, né? Eu gosto de gente, né? Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, de conversar, de risadas, e amizade é muito importante para mim. E eu continuei com esse contato com as pessoas, eu sabia tudo que estava acontecendo aqui, eu acompanhava tudo, sempre acompanhei tudo, com o Christian mesmo. O Christian falava comigo sempre, me mandava mensagens, ele nunca deixou de me cumprimentar no meu aniversário, ele nunca deixou de me falar tudo bem com você, como você está, sempre, e da mesma forma eu com ele. Então a gente nunca perdeu o vínculo, né? E eu estava trabalhando, eu nunca deixei de trabalhar, porque eu, aposentada já, né? Eu achei que eu ia parar, não saí da Azotec, eu não trabalho mais, né? Mas quem aguenta, né? Fiquei alguns meses em casa só e voltei para o mercado de trabalho. Fui convidada para coordenar uma equipe de vendas de uma empresa pequena, né? E de lá eu saí, fui convidada para trabalhar numa caldeiraria nova em Indaiatuba, né? Que era mais ou menos a Azotec do comecinho. E lá eu foi mais um desafio para mim muito importante, né? E eu estava lá quando eu recebi a ligação. Eu estava lá quando eu recebi a ligação do Christian, né? Perguntando se podia falar comigo e tal. Falei, sim, claro, pode falar. E aí ele me fez o convite para retornar, né? Eu sabia como estava, porque eu sempre continuei em contato com as pessoas, então eu sabia
as dificuldades que eles estavam, né, com as pessoas que estavam passando pela vaga, enfim, né, que eles não conseguiam chegar em alguém, né, com a característica que eles queriam, até porque já tinha o Adriano também, né, e o Adriano é 440, né, não é fácil. A gente percebeu. O Adriano é 440. E aí o desafio era retomar. Mas eu já conhecia o Adriano, eu já tinha trabalhado com ele, né? Enfim, nós somos amigos da vida, desde que ele saiu da Zotec como orçamentista. A gente nunca deixou de se falar, sempre fomos amigos, né? Então eu tinha uma relação com o Adriano muito forte já, né? E ele queria muito que eu viesse. Quando ele voltou para a Zotec, ele ficava, volta. Eu falava, minha fase de Azotec passou, tem outras pessoas, né? Eu não tinha mesmo a intenção de voltar, não achei que fosse, né, o caso. Mais de 50 anos, né, 55, falei, eu não vou voltar, né, não tem. Mas foi aí que o Christian me ligou, me fazendo esse convite, né, se eu aceitava o desafio de voltar, ajudá-los nessa fase difícil, né, de reorganizar, né, o departamento, a equipe, e ajudá-los a treinar alguém para o futuro, né? Um sucessor mesmo, alguém, né, que eu sentisse que poderia fazer esse trabalho. E aí eu voltei em 2022, isso, com um desafio grande, né, de atender ao Adriano Meirelles, a área comercial toda. Hoje eu faço um trabalho de coordenar uma equipe que nós denominamos administração comercial, né, que faz toda a parte administrativa mesmo da área comercial, de portais, de e-mails e ligações, enfim, e babá dos vendedores, né, que somos 3, né, estamos deficientes de uma hoje, mas são 2 assistentes e eu, e também está na minha responsabilidade hoje. Nós iniciamos há 1 ano e meio atrás a área de marketing da empresa que nós não tínhamos, né? E também hoje a coordenação da área de marketing está na minha responsabilidade. Sou responsável por viagens, todas as viagens da empresa, voos, hotéis também é minha responsabilidade. Eu acho que, para mim, eu sempre penso em colocar o amor à frente de todas as coisas. Tanto no relacionamento com as pessoas, como no meu trabalho, com tudo que eu faço, né? Então eu quero que aquilo saia com amor, para que as pessoas recebam com amor. Então eu faço com o maior carinho. Eu vou receber um cliente, eu quero que ele seja bem recebido, que ele fique confortável, que ele tome um cafezinho quentinho, tenha uma aguinha geladinha para ele lá. Eu vou recebê-lo na porta, sim, pelo nome, vou apresentá-lo, vou levá-lo até a sala. E assim eu faço com todas as pessoas que entram na empresa. Eu acho que isso é muito importante. Eu não tenho nenhum problema de ir lá lavar uma louça. Estou precisando de uma xícara, um copo que tá, eu vou lavar. O lixo está cheio, o cliente já está chegando, eu vou lá, eu tiro o lixo, eu troco. Eu limpo a mesa, eu passo um pano na mesa, essa menina da faxina não está por perto. Eu acho que isso não desmerece ninguém, muito pelo contrário, né? Então eu acho que esse é o diferencial, é fazer com amor mesmo, como se eu estivesse fazendo para os meus convidados na minha casa. A minha ideia é que aqui seja um reflexo da minha vida mesmo, da minha casa. Então eu trato os diretores, o dono da empresa, como um amigo e ele me trata assim também. Então a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, e ele me dá essa liberdade de tomar essas decisões, de fazer as coisas nesse formato. Ele aprova, ele solicita, ele fica tranquilo de sabendo que eu estou, que as coisas que eu vou tratar, que eu vou receber. Então eu tenho esse cuidado não só com os clientes, mas com os colaboradores, com as pessoas que precisam, com os funcionários, com quem me encontrar, com quem falar comigo. Eu gosto dessa proximidade, eu quero e eu preciso passar isso para frente. Esse é meu compromisso com a empresa, né? Preparar alguém que não seja como eu, claro, mas que tenha essa preocupação, que consiga levar a empresa nesse formato, né? Com esse carinho, com essa atenção, com esse cuidado. Para mim,
é o amor mesmo, né? Pelas coisas, pela vida, pelas pessoas, né? Pelo trabalho, enfim. Eu acho que é o segredo, né? Você gostar muito, né? Querer fazer melhor, querer ser melhor. Na verdade, a minha busca é para que eu seja melhor. Eu quero ser melhor todo dia, né? Eu quero conseguir fazer melhor para as pessoas, eu quero que elas sejam melhores. Então, o que eu puder ajudar, ensinar, emanar energia, vibração boa, esse é o que me move. Eu procuro passar isso, né? Para as pessoas que eu coordeno e que eu dirijo, né? E que eu estou fazendo caminhar, eu sempre coloco essa importância, né? A importância das pessoas de terem essa relação afetiva, né? Com todo mundo, com o pessoal que limpa a sua mesa, com o pessoal que faz o seu café, sabe? Essa relação das pessoas gostarem de você. Eu sempre falo que volta muito rápido. Então, tudo que você dá, tudo que você passa, vai voltar para você muito rapidamente. E isso é valioso porque a gente sente essa energia, né? Tudo que você doa, hoje você trata bem uma pessoa, você trata um carinho, você tem um cuidado com ela, no outro dia ela está fazendo isso com você. Ela está ali na sua mesa, te levando um docinho, um cafezinho, olhando para você, falando: oi, vim aqui te falar um bom dia, eu vim só te falar um bom dia. Então, assim, volta muito rápido, né? E eu procuro passar isso para eles, que isso tem que estar à frente de todas as coisas. Quando a gente tem esse carinho, esse amor, esse cuidado, as coisas ficam mais leves, o trabalho fica mais leve, as relações ficam mais leves, a gente aprende, evolui.